Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Gainvest Wealth. Para quem não me conhece, eu me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores da Gainvest, sou especialista em investimentos e também investidor há 20 anos. E eu estou aqui junto comigo com o Martin, que é um dos sócios também da Gainvest, ele vai estar aqui me acompanhando para a gente fazer esse bate-papo com o Pedro, que vocês já estão vendo aí, daqui a pouco eu vou apresentar ele. Então, Martin, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, André. Obrigado, Pedro. Eu sou Martin, sou economista, tenho 7 anos e meio de Gainvest, sou mestre em economia pela URGS. E a gente vai hoje falar sobre os portfólios com o Pedro, que é um dos nossos analistas aqui. E, enfim, espero que seja um bate-papo legal para quem estiver participando. E lembrando, pessoal, vocês que estão assistindo, que o grande objetivo dessas transmissões que a gente vem realizando é mostrar para vocês como é que nós ajudamos os nossos clientes investidores a proteger e construir patrimônio. Então a gente quer demonstrar na prática como é que a gente resolve os principais problemas, as principais dores que os investidores enfrentam quando eles procuram a nossa consultoria, a consultoria da Gainvest. E além disso, a gente também quer mostrar, a gente quer falar um pouco sobre os nossos bastidores, mostrar o nosso dia a dia, como é que funciona o nosso trabalho. Então, para isso, a gente sempre convida algum consultor ou mesmo alguém da própria equipe da Gainvest Wealth, da equipe de análise, que é o caso de hoje. Em seguida, já vou apresentar o Pedro. Então, essa é a grande ideia aqui dessas nossas transmissões. Bom, então, para a gente bater esse papo sobre os nossos portfólios, ou seja, falar sobre as carteiras de investimentos que nós disponibilizamos aos clientes, a gente trouxe aqui o Pedro, né? Então, Pedro, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença, né? Então, basicamente, o Pedro faz parte da equipe que cuida da seleção dos ativos e também da análise de ativos para montar os portfólios que nós indicamos aos nossos clientes. Então, Pedro, obrigado aí pela presença. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde, Martin. Gostaria muito de agradecer o convite para falar aqui hoje. Eu sou o Pedro, sou analista de investimentos aqui da Gainvest, formando em economia pela USP, responsável aqui pela montagem dos portfólios para os clientes aqui do Gainvest. Muito feliz em poder falar um pouco aqui para vocês hoje. Beleza, obrigado, Pedro, pela presença. E vamos direto ao ponto, já vamos começar aqui falando sobre esse tema, né, que é um tema que é muito importante, na verdade, praticamente é o core, né, do nosso trabalho aqui na consultoria, que é tratar das carteiras dos nossos clientes. Então, para começar, Pedro, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que a gente monta os portfólios aqui na Gainvest Wealth? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa questão do processo que é realizado, como é que a gente monta essas carteiras, e também falar um pouquinho sobre quantas carteiras nós temos, enfim, quero que tu comece aí contando sobre essa questão da montagem dos portfólios. Perfeito, André. Acho que é um ponto muito interessante. Eu gosto de separar nossa montagem de carteiras em duas partes. Por que duas partes? Porque a gente tem algo que a gente chama de macroalocação e a microalocação. O que seria a macroalocação? Dentro de uma carteira, a gente divide essa carteira em books. E o que são os books? Os books são um conjunto de ativos de uma determinada classe com características semelhantes. Por exemplo, podemos ter um book de ações de qualidade, podemos ter um book de renda fixas, podemos ter um book de ações americanas, podemos ter um book de renda fixa americana, de teses alternativas, algum book de criptomoedas, diferentes books com diferentes classes de ativos, com cada um com suas características. Então, a gente divide uma carteira em books. Essa é a macroalocação. O que é a microalocação? A microalocação é a seleção de ativos dentro do book. Dentro do book de renda fixa, vai ter uma microalocação para selecionar os ativos. O que vai ser em ativos pós-fixados, o que vai ser pré-fixado, dentro deles, o que a gente vai ter de crédito privado, de emissões bancárias, de títulos do Tesouro, ou até mesmo algum fundo. Isso vale para todos os outros. Dentro dos books de ações, aí teríamos o stock picking,
essa é a microlocação, são os ativos que compõem o book. E a macrolocação são os books que compõem as carteiras. Falando um pouco em quantidades, hoje temos 12 books dentro do Guinvest, trabalhamos com 12 books. Dentro desses 12 books temos uma grande quantidade de ativos que direcionamos para cada tipo de investidor em específico. E em relação às carteiras hoje, temos 6 carteiras focadas em crescimento e 2 carteiras focadas em geração de renda passiva. Mas um ponto que a gente traz que é muito interessante, não é nada, por exemplo, imposto. Temos muita personalização de carteiras, porque a gente sabe que cada caso é um caso, cada investidor é um investidor, e cada um vai nos trazer uma dor e nós vamos apresentar uma solução diferente. Então, temos 8 carteiras bases e, partindo delas, a gente pode montar carteiras personalizadas a fim de atender o cliente da melhor forma possível. Muito bom, Pedro. E deixa eu até complementar aqui, que eu achei interessante que você mencionou sobre a questão da personalização, né? Então, para quem está assistindo, é importante destacar que essas carteiras, elas são carteiras de referência, são carteiras assim, como se fossem carteiras ideais, não é? Porque vamos lembrar, né, Pedro, que todo cliente que chega aqui, ele já vem com uma carteira, certo? Ele já vem com uma... Porque se ele tem investimentos, ele tem uma carteira. Pode ser uma carteira muito ruim, ou não tão ruim assim, ou já, de certa forma, diversificada, mas se ele tem dinheiro investido no mercado financeiro, ele tem uma carteira, não é? Então, na verdade, as carteiras propostas aqui pela empresa são carteiras que atendem aquele perfil e aquele objetivo do cliente, não é? Então, aí existe, né, Pedro, a questão da aderência à carteira, ou seja, o cliente vem com a carteira dele e nós temos uma carteira ideal. Aí é feito, né, claro, esse é o trabalho do consultor, basicamente, né, não é o foco da conversa aqui, mas o que ocorre é exatamente isso, né, então existe uma carteira que o cliente traz e a carteira ideal, que é essa proposta pelo Pedro, e aí o consultor acaba fazendo essa migração ou essa aderência, digamos assim, chegar mais próximo possível daquela carteira ideal, entendendo que essa carteira ideal é a carteira que vai atender ao perfil do investidor e também ao objetivo dele. É basicamente isso, né, Pedro? Perfeito, André, você falou tudo. Como você falou, os investidores, eles já vão chegar com uma carteira montada. Alguns chegam com carteiras bem judiadas, alguns chegam com carteiras boas, mas a gente sempre consegue promover uma otimização, ajudar. E o papel do consultor vai ser essa ponte entre a carteira recomendada e a carteira atual, entendendo como que ele vai personalizar e se ele vai personalizar para atender o cliente da melhor forma possível. Porque temos casos, por exemplo, quando a gente pensa numa carteira de geração de renda, muito provavelmente ela vai estar voltada a fundos imobiliários, a ações que paguem dividendos. Porém, temos casos de clientes que querem uma geração de renda, mas eles não são tão adeptos ao mercado de renda variável. Então, a gente consegue fazer uma personalização para proporcionar uma carteira que gere renda passiva, mas a partir, por exemplo, de renda fixa. Então, cada caso é um caso, e a gente vai servir, o consultor vai servir como essa ponte, né, entre as carteiras que a gente monta, entre as carteiras que a gente recomenda e as carteiras que o cliente tem hoje. É como você falou, uma carteira de referência que vai ser o espelho para que o consultor consiga guiar a carteira do cliente da melhor maneira possível. Muito bom. Martin, tu teria alguma observação a fazer em relação a isso? Perfeito. Acho que eu vou fazer o gancho com a próxima pergunta, até porque a gente está falando disso, né? A gente tem diversas carteiras, diversos books, né? Como tu falou, e claro, daí os portfólios, a macroalocação é feita por uma combinação específica de cada um desses books. Mas, ao mesmo tempo, assim, mesmo que a gente estresse todas as combinações possíveis, a gente sabe que, na verdade, cada caso é um caso, cada cliente vai chegar com uma dor diferente, assim. Eu queria saber mais, Pedro, assim, se tem alguma restrição para determinado tipo de investidor a esses books, ou se a gente consegue, digamos assim,
abraçar toda e qualquer necessidade de investimento a partir deles. Se o investidor tem alguma restrição a investir aqui no Brasil, alguma restrição a investir lá fora, ou alguma restrição com renda variável, enfim, de acordo com o gosto de cada um, a gente consegue, a partir desses books, beneficiar os investidores que chegam aqui na GuiaInvest Wealth? Perfeito, Martin. Acho uma pergunta muito interessante, muito pertinente, porque a resposta direta é sim, a gente consegue. Mas por que a gente consegue? Porque a gente respeita e entende cada tipo de investidor. A gente sabe que vão chegar investidores aqui mais conservadores, que querem preservar seu patrimônio sem correr tanto risco. Tem aqueles que já aceitam se expor um pouco e tem aqueles que são mais arrojados, são mais agressivos por natureza, gostam de investir em renda variável, não ligam tanto para a volatilidade. E a gente consegue atingir todos esses investidores, abraçar todos eles. Por isso que a gente tem 12 books diferentes. Cada book ele vai estar mais ligado a um tipo de investidor. Por exemplo, a gente tem um book que é específico para ações que visam assimetrias no mercado, principalmente small caps. Lógico que esse é um book que ele tem uma volatilidade um pouco mais alta, ele é um pouco mais arriscado e agrada mais clientes com um perfil arrojado. Mas não é restrição, por exemplo, um cliente que tem um perfil mais conservador, mas no momento quer adicionar uma volatilidade ao book, está começando a entender um pouco mais sobre o mercado acionário e quer colocar, por exemplo, 1% da carteira dele em small caps, a gente consegue, mas lógico que a gente sempre traz para o cliente, vamos respeitar o seu perfil de investidor. Não adianta a gente pegar um cliente conservador e colocar 10% do patrimônio dele em empresas de assimetria, né, small caps. A gente precisa personalizar as carteiras, mas respeitando o perfil do investidor. Investidores conservadores, vamos montar uma carteira mais conservadora, com volatilidade mais alta, mais baixa, né? Investidores mais arrojados, a gente pode aí ter uma volatilidade um pouco mais alta, visando um retorno um pouco maior. A chave é respeitar o perfil do investidor, mas dentro desse respeito, a gente tem um espaço bem amplo para trabalhar com os books. E a outra pergunta que você me fez, se existe também essas restrições, investidores que têm alguma restrição no Brasil ou nos Estados Unidos. Já aconteceram alguns casos de investidores que, ou por preferências, ou por não poderem mesmo, dados seus trabalhos, não poderem investir no Brasil, ou terem uma preferência pelos Estados Unidos, chegarem e quererem montar uma carteira apenas nos Estados Unidos. E de acordo, ainda seguindo com o perfil de investidor deles, a gente consegue, dentro dos nossos books, casar e atender todas essas necessidades e desejos, respeitar o perfil do investidor e montar uma carteira que vá atender aí todas as suas necessidades e cumprir da melhor forma possível o seu objetivo, né, que é gerar crescimento patrimonial ou gerar renda passiva aí para os clientes, seja aqui no Brasil, seja no exterior, e sempre seguindo o perfil de cada um, respeitando conservadores, moderados e arrojados. Perfeito, Pedro. Acho que ficou bastante claro aí, né, quais os tipos de investidores que vão se beneficiar desses portfólios, não é? E eu aproveito agora e te pergunto o seguinte, Pedro. Na tua opinião, por que os nossos clientes, investidores, assim, o que faz eles ficarem confiantes em relação a essas carteiras indicadas para eles, assim, se tu fosse dizer, assim, se tu fosse analisar o que torna o investidor, assim, confiante e acreditando que aquilo é o melhor caminho para ele, quais são os elementos, na tua visão, que fazem eles confiarem nessas recomendações e nos portfólios indicados? André, excelente pergunta. Quando a gente vai olhar para o mercado, eu acho que seria muito fácil te responder que o que faz os investidores confiarem nas nossas indicações, nas nossas carteiras, são os nossos resultados, a consistência que eles apresentam. E eu acho que seria muito fácil
eu falar assim que a gente sabe o momento de se posicionar, que a gente sabe o momento de entrar, que sabe o momento de sair, mas se eu falasse isso, eu não estaria sendo coerente com a verdade, porque eu não acredito que exista pessoas que conseguem acertar sempre o market timing. Eu vejo o market timing como uma questão de sorte. O investidor ele pode dar a sorte de acertar aquele market timing, uma vez, outra, mas sempre é muito difícil. E por que a gente consegue entregar a consistência nas carteiras ao longo do tempo? Eu acho que essa é a chave para gerar confiança. Primeiro, a gente não promete retornos exagerados para os clientes. A gente não faz falsas promessas. A gente explica como é que funcionam os portfólios, como funcionam as escolhas e explica o nosso foco. O que é o nosso foco? É gerar ganhos consistentes a longo prazo. Então, nosso foco principal de investimentos são os investimentos a longo prazo. Não temos bola de cristal para saber quando o mercado vai cair, quando o mercado vai subir, quando certa ação vai disparar, quando a certa tese vai dar certo. A gente não tem bola de cristal, mas ninguém tem. Ninguém no mercado tem. O que a gente tem? A gente tem uma equipe muito competente, que sabe analisar ativos e teses quantitativamente e qualitativamente, e identificar oportunidades de crescimento futuro, que muitas vezes podem não ter sido precificadas pelo mercado ainda. E acho muito interessante trazer outro ponto, que muito além de saber identificar boas empresas, boas teses, por meio de análises quantitativas e qualitativas, a gente traz uma boa gestão de portfólio. Bom, acho que muito além de uma análise quantitativa e qualitativa que a gente faz para escolher boas empresas, a gente tem uma boa gestão de portfólio. E a gente entende o momento atual que o mercado está passando. Por quê? Porque, como a gente sabe, o mercado ele segue ciclos. E os ciclos macroeconômicos, eles impactam muito na precificação dos ativos, mas eles impactam no curto prazo. A gente pode tirar como exemplo até o início do mês de agosto, que a gente teve a alta nos juros japoneses, a questão do carry trade derrubando as bolsas globalmente. Mas a partir desse momento que um evento macro, no curto prazo, derrubou as bolsas globalmente, pouco tempo depois a gente viu que todas se recuperaram, sua maioria. Por quê? Porque a gente está no meio de uma temporada de resultados e muitas empresas estão divulgando seus resultados positivos. O que a gente entende? Que as cotações vão seguir os resultados a longo prazo. E onde que entra, então, a boa seleção dos ativos que a gente faz e também a gestão de portfólio ativa? Atualmente, segundo estudos, gestão de portfólio ela é responsável por mais de 90% dos resultados que você vai ter na sua carteira. A boa seleção dos ativos que a gente faz permite a gente entrar em empresas que vão apresentar bons resultados e, consequentemente, no longo prazo, as cotações vão convergir para esses bons resultados que as empresas estão apresentando. Então, aí entra a gestão de portfólio. Em momentos que o mercado cai, a gente tem que entender que a macroalocação inicial estabelecida muitas vezes vai mudar. Porque se eu tenho um book de ações dentro da minha carteira, em um momento que o mercado cai, aqueles 10%, por exemplo, que foram propostos inicialmente, podem cair para 5%. E são em momentos de oscilações como esse que a gente retorna esses 5% para os 10% inicialmente propostos. Então, essa macroalocação, essa gestão de portfólio ativa vai beneficiar muitas carteiras. E a boa escolha dos ativos também. Esses dois pontos se complementam. E acho que é por esses dois pontos se complementarem, por a gente deixar isso muito claro para os clientes, passar isso para os consultores toda semana e eles para os seus clientes, que os clientes confiam muito nas nossas recomendações. E como resultado disso, eles veem a consistência nos resultados das carteiras. Mas principalmente por esses dois pontos que a gente sempre traz para eles, que a gente deixa muito claro para todos que fazem parte aqui do ambiente do GuiaInvest Wealth, sejam os colaboradores, sejam os clientes.
São esses pontos que a gente traz, a confiança que eles têm na nossa capacidade de escolher boas empresas, boas teses, bons ativos, e na nossa capacidade de gerenciar um portfólio. Por isso que eles conseguem confiar na gente e seguir as nossas recomendações. Legal. Pedro, tu tocou nesse ponto da gestão de portfólio, e daí, enfim, tu já deu uma prévia da resposta do que eu vou perguntar, mas daí acho que cabe algum aprofundamento. A gente não tem um foco em market timing, né? Obviamente, porque é um trabalho muito difícil de ser feito, para não dizer até impossível. Como tu bem pontuou, é uma questão muito mais fortuita do que de competência. Ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe que está ali debruçada sobre diversos cases, consegue fazer uma análise mais específica dos ativos, pensar algumas oportunidades, tentar encontrar ativos que estejam mal precificados pelo mercado, que tenham mais qualidade do que a média do mercado está vendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como tu bem falou, agora daí também no final, né? Quando de repente, a gente se propõe a uma alocação de 10% a algum evento no mercado e essa alocação cai, a gente tem que fazer um rebalanceamento. Então, eu queria saber melhor como é que funciona a gestão desses portfólios no dia a dia, se eles sofrem muitas mudanças, se é uma gestão com mudanças bruscas ou de magnitude muito alta, ou se a gente mexe pouco, assim, se tem um turnover muito grande de ativos. Como é que é no dia a dia a gestão desses portfólios? Perfeito, Martin. Novamente, eu vou dividir em dois, na macroalocação e na microalocação, da forma como que a gente trabalha. Pensando na macroalocação, a mudança, o turnover aí dos percentuais que cada book vai representar na carteira dos clientes, ele é baixo. A gente costuma se reunir em volta de 3 em 3 meses para discutir mudança nas macroalocações. Vamos adicionar mais renda fixa aos books, vamos adicionar mais renda variável às carteiras, né? Como vamos fazer isso? Nós fazemos uma análise do cenário macro atual, diante dessa análise, vemos o que a gente vê para o futuro, o que a gente pode esperar para o futuro, e aí sim nós alteramos ou mantemos os percentuais de cada book dentro das carteiras. Mas, geralmente, são mudanças que não são bruscas, são mudanças pequenas. Por exemplo, porque a gente vai respeitar sempre também o perfil do investidor. Por exemplo, se a gente tem uma carteira conservadora, mas com um pé no moderado, que seria uma carteira que a gente chama nossa carteira Crescimento 2. Aí, a gente supõe um cliente que é conservador, mas tem um pezinho lá voltado no moderado, já aceita algum percentual de sua carteira em ações. A gente vai mudar, por exemplo, um book de ações de 3% para 5%, ou de 5% para 3%, sempre respeitando esses pontos. Mas as mudanças nunca são muito bruscas e sempre são de acordo com o que está acontecendo, que a gente vê no mercado, no ambiente macro. Por exemplo, se a gente entende que o cenário é de um aumento na taxa de juros e que isso deve se perpetuar por causa de pressões inflacionárias, deve se manter estável e constante por causa de pressões inflacionárias. Então, nós vamos provavelmente aumentar um book de renda fixa nas carteiras, reduzir um pouco a renda variável. Se a gente entende que o cenário vai começar a se reverter para a renda variável, a gente aumenta um pouco e vice-versa. Essas mudanças acontecem, mas não são muito bruscas e são pensando em otimizar a gestão do portfólio, sempre controlando risco e retorno e respeitando o perfil dos investidores. Partindo para a esfera micro, se a gente for pensar dentro dos ativos que compõem os books. Sim, temos alguns books que podem ter alguma rotatividade, mas nada muito brusca também. Como funciona essa rotatividade? Determinado ativo, por exemplo, num book de renda variável ou num book vamos pegar um book de stocks, né? Renda variável norte-americana. Se a gente entende
que um ativo ele chegou já até o nível que a gente esperava, ele está com pouco potencial de upside, se ele está com os múltiplos muito esticados, a gente pode sim reduzir um pouco da posição dele, do tanto que ele representa dentro do book, ou até mesmo trocá-lo por algum outro ativo que a gente entende que tem um potencial de upside maior, que está subavaliado, que está com múltiplos mais baratos frente aos seus pares, né, setoriais. Então, essas trocas podem sim ocorrer. Não são muito bruscas, elas ocorrem normalmente uma vez por mês, mas não são em todos os books. Pode acontecer de um book apresentar uma troca por mês, pode acontecer de 2 books apresentarem alguma troca, ou pode acontecer de nenhum book apresentar uma troca. Não é uma regra. Por exemplo, todo mês a gente tem que trocar os ativos. A gente pode passar 3, 4, 5 meses sem trocar algum ativo, ou pode ser que em 5 meses seguidos a gente troque um ou outro ativo, mas é muito difícil a gente trocar muitos ativos dentro de algum book, porque, como eu falei, nosso foco é no longo prazo. Só se acontecesse uma coincidência muito grande de 4, 5 ativos andarem muito de uma vez só, reduzirem muito seu potencial de upside e a gente encontrar novas oportunidades. Mas é algo muito difícil de acontecer a gente fazer uma troca muito grande dentro do book. Porque, como eu falei, a gente visa o longo prazo. E para que essas teses se consolidem, elas demandam tempo. Então, sim, é normal uma troca ou outra de um mês para o outro, mas muitas não. E como eu falei, a gente, do mesmo jeito que a gente pode fazer essas trocas, podemos passar alguns meses sem realizar essas trocas. É sempre tudo muito bem pensado, muito bem analisado. Nossa equipe se reúne toda semana para discutir potenciais trocas e a gente consolida elas no ambiente micro dentro dos books uma vez por mês. Muito bom, Pedro. Pelo que dá para entender, são pequenos ajustes, não é, que são feitos nos books, né, como tu colocou, né, porque o grande foco de fato é o longo prazo, né, então isso para quem nos assiste, né, isso é bastante importante que fique claro, né, que nós não procuramos querer ganhar no curto prazo, não é, Pedro? A ideia justamente é montar carteiras que façam sentido para obter esses retornos no longo prazo, né? E antes de eu passar para a próxima pergunta, Pedro, eu queria complementar o que foi falado nas perguntas anteriores, né, para quem está nos assistindo, e destacar um ponto que é o seguinte: na realidade, o nosso grande foco aqui, não é, Pedro? O nosso grande foco é botar energia naquilo que a gente tem controle, não é? Que é o quê? O nosso controle está justamente no nosso trabalho de analisar os ativos, bons ativos, procurar bons ativos, montar carteiras que tem uma boa relação risco-retorno, e isso está totalmente sobre o nosso controle aqui na empresa. E em contraste a isso, existem todas as outras coisas, as outras infinitas coisas que nós não temos controle algum, não é? Nós não temos controle sobre os rumos da taxa de juros, não temos como saber para onde vai a taxa de juros. A gente pode ter uma ideia, mas a gente não tem como controlar isso, a gente não tem controle sobre se vai iniciar uma nova guerra, se nós vamos ter uma nova pandemia. Então, o que eu acho interessante de deixar claro para quem assiste é que nós focamos muito no processo de fazer um bom trabalho, e fazendo um bom trabalho, a consequência disso é que aumenta muito as nossas chances de ter resultado satisfatório. E lembrando que não há garantia de resultado, de retorno, né? Quando a gente fala de investimento, não existe garantia de retorno, mas o que nós podemos garantir da nossa parte aqui, né, Pedro, é justamente esse trabalho diligente de selecionar bons ativos e montar carteiras que façam sentido, numa boa relação risco-retorno, não é? E faz sentido, Pedro, essa explicação? Faz total sentido, André. Gosto muito desse ponto, porque eu sempre digo, a gente joga com as cartas que nos foram dadas. Não podemos controlar, como você falou. Eu não controlo se um país vai entrar em guerra com o outro, a gente não controla se uma nova pandemia vai surgir. E é o que eu caso muito
de risco diversificável e risco não diversificável. Nós temos as cartas, nós não controlamos pontos do que vai acontecer. A gente controla o que podemos fazer diante desses acontecimentos. E diante disso, a gente sempre tem um compromisso de entregar a melhor carteira, a melhor gestão de portfólio e escolha de ativos para os nossos clientes. E isso que vem gerando a nossa consistência ao longo aí dos últimos 36 meses, dos últimos 60 meses. A gente consegue, passando dessa forma, focando no que podemos controlar, entregando uma consistência muito boa. Muito bem. E, Pedro, agora, seguindo aqui na nossa conversa, eu gostaria de saber por o que você vê assim de importante, né? Por que é tão importante a gente ter uma variedade de portfólios, né? Porque assim, hoje, aí tu me confirma exatamente o número de portfólios que nós temos, né? Mas assim, por que ter tantos portfólios? Por que ter essa variedade de portfólios hoje aqui dentro da GuiaInvest? André, acho que isso casa muito com o que a gente estava falando anteriormente. Hoje temos 12 books, né? Books ou portfólios, aqui dentro das nossas carteiras, dentro da GuiaInvest Wealth. E por que ter essa quantidade? Agora há pouco eu falei de risco diversificável, né? E risco não diversificável. O risco diversificável é aquele que a gente consegue diluir, por exemplo, numa carteira de ações, com a quantidade de ativos de diferentes setores, a gente colocando numa cesta aí, numa carteira, num portfólio de ações, por exemplo, 15 ações, diferentes ações, a gente consegue diluir o risco diversificável. Seria um risco de determinado setor, ou risco de crédito, risco de alavancagem de uma determinada empresa, risco financeiro que ela tem, talvez até um risco fiscal que ela tenha, algum risco exclusivo dela ou do setor. Diluímos isso através da diversificação de ações, entre books, num portfólio de ações. A gente tem o risco não diversificável. O que seria o risco não diversificável? O risco que a gente não consegue controlar. Seria uma pandemia que não vai afetar um ciclo inteiro. Esse é o risco que a gente não consegue diminuir por meio da diversificação. Aí que entram nossa quantidade de portfólios. O que tem de especial nessa quantidade de books e em todos esses books? A palavra-chave é descorrelação. Todos esses books, eles são cuidadosamente pensados para serem descorrelacionados. Então, dentro de uma carteira, dentro das nossas carteiras, se você for traçar a correlação dos books, ela é muito baixa ou nula. Praticamente nula ou nula. E alguns books, inclusive, com correlações negativas. Temos um book, por exemplo, de hedge, que investe em ativos que são descorrelacionados com a renda variável. Ou seja, a descorrelação é a chave. Por quê? Porque a gente não consegue diversificar nem controlar eventos que fazem parte desse risco não diversificável, como uma pandemia. Uma pandemia derrubou os mercados acionários globais, mas nossas carteiras ainda seguiram constantes. Elas sofreram um pouco, principalmente as mais arrojadas, mas muito menos que o mercado. Por quê? Porque dentro dela os books são descorrelacionados. Por exemplo, se a renda variável caiu, o book de hedge performou bem, porque ele reduz a volatilidade, ele caminha contrário. A renda fixa equilibrou, continuou performando bem. O hedge funcionou, a renda fixa funcionou, e isso compensou uma queda no mercado acionário. Essa descorrelação é a chave, porque ela permite que, mesmo em momentos extremos de muito estresse, nossas carteiras consigam, se sofrerem, sofrer bem menos que o mercado, ou até mesmo não sofrerem, se manterem constantes, e em momentos que o mercado está bem, né, seguindo tudo conforme esperamos que siga, ela consegue performar muito bem, capturar todos esses pontos positivos. Então, a descorrelação é a chave. Por isso que temos
12 books. 12 books descorrelacionados que trabalham para garantir que as carteiras andem em todos os cenários. Por isso que eu sempre brinco, sempre que eu escrevo para os clientes em nossas cartas semanais, eu falo, estamos preparados para todos os cenários. Por que nós estamos preparados para todos os cenários? Porque nós temos uma boa gestão de portfólio, porque nós temos books, portfólios descorrelacionados. Ou seja, se um book performar mal em determinada época, ou determinada janela temporal, não vão ser todos que vão performar mal. Outro vai performar bem. Outro vai se manter constante, outro vai performar bem, outro vai acertar uma tese muito boa. Então, são descorrelacionados. Então, assim a gente consegue garantir uma constância maior e caminhar com mais tranquilidade para aproveitar todas as oportunidades que esses grandes eventos, que muitas vezes geram estresse, abrem. Então, a gente tem uma tranquilidade a mais. E isso é muito importante quando a gente está montando um portfólio e gerando resultado nas carteiras. Perfeito, Pedro. E eu acho que legal isso que tu falou, né? Da questão da descorrelação, porque é uma diversificação inteligente também, né? Às vezes, muitas vezes a gente vê investidores construindo portfólios sozinhos, assim, sem a devida orientação, e acabam alocando capital em veículos diferentes, mas que, se a gente olha para uma trajetória histórica dos ativos que estão ali, eles têm muita correlação. Então, o revés que tu vai acabar sofrendo numa eventual queda, ele vai ser mais sistemático, ele vai ocorrer em todos os ativos. Então, assim, a diversificação acaba até nem sendo tão eficiente nesse sentido. E daí, Pedro, para complementar, assim, tu falou de 12 books, né? E claro, né? A gente tem os portfólios que são montados de acordo com uma combinação desses 12 books. Mas eu ia pedir para tu escolher um desses 12, um que tu goste mais, assim, que tu ache mais interessante no momento, e nos conte um pouco mais como é que ele está sendo montado, qual é o racional de construção e gestão dele, falar de maneira mais específica, até para matar um pouco da curiosidade de quem nos assiste, assim, aquela história de assim, mostrar por dentro a nossa cozinha para o cliente. Perfeito, Martin. Acho que eu não consigo falar só de um book, então eu vou escolher aqui 3 que eu gosto muito, vou falar um pouco sobre eles. Acho que a gente pode começar com o de renda fixa, que nós chamamos de renda fixa ativa. Por que eu quero falar sobre ele? Porque ele é a base de toda a carteira. Ter uma boa seleção de ativos de renda fixa é a base de qualquer carteira. Como que a gente monta essa nossa renda fixa ativa? A gente seleciona ativos e indica como referência alguns percentuais nas diferentes classes de renda fixa. Por exemplo, vamos ter 50% de ativos pós-fixados. Vamos ter 25% de ativos atrelados à inflação. Vamos ter 5% de ativos pré-fixados e vamos ter 20% em algum fundo de crédito privado ou em mais de algum fundo. Mas por que a gente faz essa seleção, por exemplo, de pós-fixado, pré-fixado, atrelados à inflação? Por exemplo, para falar um pouco mais para o pessoal que nos assiste, atualmente, se a gente pensar o cenário atual, que a gente está com pressões inflacionárias, expectativas inflacionárias mais elevadas, a gente tem um cenário que a Selic pode vir a subir a qualquer momento. Então, se a gente trava alguma taxa, por exemplo, num pré-fixado, a gente pode correr o risco de, daqui a 1, 2 anos, a Selic hoje é 10,5, estar a 12, por exemplo, e a gente travou a 10,5, a 11, atualmente. Então, é mais interessante nesses momentos, se a gente pensar que a gente pode ter altas da taxa Selic a qualquer momento, da nossa taxa de juros, é mais interessante a gente nos posicionar em ativos pós-fixados, que vão acompanhar, sejam ativos 100% do CDI,
sejam ativos que paguem 105, 106, LCIs, né, que são isentos, que vão pagar em 94, quando você retira o imposto de renda, vai para cento e poucos por cento do CDI, mas sempre com uma análise muito cuidadosa dos emissores. A gente toma muito cuidado quando faz uma análise de crédito privado ou dos emissores, quando eu falo em relação a títulos, emissões bancárias, mas atrelados à inflação. Por que é muito interessante a gente ter atrelados à inflação? Historicamente, se você for ver em estudos no Brasil, nos últimos 10 anos, o melhor título de investimento no Brasil foram atrelados à inflação. IPCA, acima de IPCA mais 6. A gente ainda tem alguns títulos que estão pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7. Então é interessante a gente ter, dentro da nossa carteira de renda fixativa, títulos atrelados à inflação. Então a gente sempre coloca porcentagens, e essas porcentagens, por exemplo, dentro do renda fixativa mudam. Em um momento a gente está com 50% de pós-fixado. A gente entende que a inflação pode aumentar, a gente vai aumentar um pouco de títulos atrelados à inflação, títulos do Tesouro atrelados à inflação, crédito privado atrelado à inflação. Se a gente está no momento que a gente entende que está favorável para o corte de juros, provavelmente a gente possa aumentar um pouco mais títulos pré-fixados. Por quê? Porque a gente consegue travar a taxas mais altas e muitas vezes nem levar o título até o vencimento, mas sim ganhar na marcação a mercado. Porque uma vez que a taxa de juros começa a cair, a gente garantiu um título em patamares, em taxas mais altas, a gente tem ouro em mãos. Então a gente consegue um valor muito interessante na marcação a mercado, ou mesmo se a gente achar mais interessante seguir com o título até o vencimento, porque isso vai agregar mais. Lógico que é uma conta também que fazemos para os clientes, se vale a pena ganhar na marcação a mercado ou se vale a pena levar até o final. Mas um spoiler, né? Nós sempre priorizamos os dois. A gente olha uma dinâmica que os clientes vão ter a opção de vender a marcação a mercado, porque isso vai estar positivo, ou levar até o final. Eles só vão escolher qual que é o melhor. Mas a gente sempre monta, né, o nosso renda fixativa pensando nesse ponto, em ganhar a marcação a mercado e garantir boas taxas. Aí o cliente pode fazer a escolha, a gente vai ver o que compensa mais. Vamos liquidar a marcação a mercado porque vai ser mais positivo, vamos levar até o final, mas ambos os cenários muito positivos. Posso falar de outro também, que seria, por exemplo, o nosso book de renda ações, que é composto por ações blue chips, né? Grandes empresas consolidadas, geradoras de caixa, que pagam bons dividendos, muito voltado para aqueles investidores que querem gerar renda passiva ou que gostam de empresas consolidadas, querem se expor à renda variável, mas com uma volatilidade um pouco menor. Como a gente sabe, em momentos de instabilidade do mercado, as blue chips, como elas pagam dividendos, geram caixa, são as empresas mais procuradas pelos investidores. Elas não tendem a oscilar tanto quanto mid caps e small caps. Tendem a se manter mais constante por causa dos bons proventos que pagam. Então é uma maneira que a gente encontra também de investidores mais moderados se exporem à renda variável, gerarem aí bons dividendos sem adicionar tanta volatilidade às suas carteiras. E por fim, particularmente, o book que eu mais gosto, que é o Trade Opportunities. Nesse, a gente busca teses alternativas, teses estruturais. Muitas vezes a gente busca, pode ser alguma economia de certo país emergente, algum determinado país que está um pouco fora do radar, são principalmente teses que estão fora do radar dos investidores. Algum metal, vamos investir em algum metal, ou alguma empresa, algum setor que não é muito falado, créditos de carbono, por exemplo, ou vamos pensar setores, alguma commodity, são alguns exemplos, né, que a gente pode trabalhar dentro desse book. Mas principalmente a gente pensa em teses estruturais, que não foram precificadas ainda, e principalmente quando a gente fala de commodities, algumas commodities que a gente gosta de trabalhar dentro do book, a gente pensa em choques de oferta e demanda, em ciclos em commodities que terão mais demanda do que oferta,
E isso vai gerar uma distorção de preço que ainda não foi captada pelo mercado. Mas são teses bem alternativas que você ouve muito pouco falar aí no dia a dia do mercado. Esse particularmente é o meu favorito. E Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho sobre esse portfólio específico. Ele é tocado muito mais a partir do uso de ETFs do que compra de ativos específicos, certo? Isso, exatamente. A gente utiliza muito mais ETFs do que certos ativos específicos. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou me expor a uma economia de um país, por exemplo, um outro país emergente, sem ser o Brasil, ou se eu vou me expor a alguma commodity, é muito melhor eu me expor a um ETF do que fazer talvez um stock picking. Porque se eu faço um stock picking para colocar uma ação de determinado setor, eu estou muito exposto ao risco diversificável. Ao risco, por exemplo, daquela empresa ter algum problema de governança, ou a empresa ter algum problema contábil, e essa empresa vira falir, ou entrar em recuperação judicial, isso pode me prejudicar muito mais. Quando eu me exponho a um ETF, eu já estou dentro de uma cesta, já estou bem diversificado. Então, não preciso me preocupar tanto com a seleção da empresa. E como eu estou buscando uma tese alternativa, é um book que compõe teses alternativas, não faria sentido eu colocar, por exemplo, 4 teses dentro do book e cada tese ter 10 empresas diferentes, para ter essa diversificação e eliminar o risco próprio da empresa. Então, é muito mais fácil me expor nessa tese alternativa via ETF e ter, por exemplo, 5, 6 teses alternativas diferentes via ETF. E cada ETF tem uma cesta já de empresas que necessariamente já vai diluir o meu risco diversificável. Perfeito, muito bom, Pedro. Bom, Pedro, a conversa está muito boa. Acho que trouxe várias informações relevantes e bem interessantes para quem está nos acompanhando. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? E eu quero agradecer a presença de quem está nos assistindo, quero agradecer a presença do Martin. Obrigado, Martin, pelas contribuições. Obrigado, e também, André. Obrigado, Pedro. Principalmente o Pedro, né? Por tudo que ele trouxe para nós aí de conteúdo. Então, obrigado, Pedro. Obrigado pela tua generosidade de estar aqui conversando com a gente aí sobre os nossos portfólios. Imagina, André. Eu que agradeço você e o Martin aí pela oportunidade de poder falar um pouco para nossos possíveis futuros clientes ou nossos clientes, um pouco mais sobre nossos portfólios, a todos que estiverem interessados em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, como nós fazemos, como estamos aí por dentro, né, como o Martin falou, um pouco mais por dentro da nossa cozinha, mostrando como nós trabalhamos, nosso foco, nossos objetivos e o que nós visamos fazer aqui. Perfeito. E para finalizar, então, para quem está assistindo e tem interesse de bater um papo com um dos nossos consultores, para entender um pouco mais sobre o nosso trabalho e também falar sobre os portfólios, sobre o tema que nós discutimos aqui hoje, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, preencher os dados e aguardar o nosso contato para fazer o agendamento dessa conversa. Esse bate-papo é um bate-papo, ele é cortesia, tá? A gente não cobra nada por isso, mas o consultor, ele vai fazer um diagnóstico financeiro, né, da sua situação como investidor e vai propor um plano, inclusive propor até uma das carteiras que nós falamos aqui nessa conversa. Então, você não tem nada a perder, né, ao ter essa conversa com o consultor. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, se você tem interesse, é só clicar e preencher com os dados que a gente entra em contato, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado, e a gente se vê na próxima transmissão. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.